12.0, 3.2026, estamos no 5º ano e no dia 17, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os recebo para o relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar ataques à infraestrutura petrolífera russa, focando em oleodutos. Também veremos a situação na linha de frente. Também vamos analisar por que os Estados Unidos e Israel conseguem estabelecer superioridade aérea no Irã em poucos dias. Mas a Rússia, após 4 anos de guerra, ainda não conseguiu conquistar a superioridade aérea na Ucrânia, mesmo que a força aérea ucraniana seja na verdade menor e definitivamente não tão poderosa em combate. Mas antes disso, você provavelmente já percebeu na linha do tempo que hoje é um relatório bem curto. Isso se deve à situação das informações que temos no momento. Como eu disse, na área do Oriente Médio, ou seja, basicamente no Irã e no Estreito de Hormuz, há muitas novas notícias, que eu poderia resumir todas em um relatório separado sobre a situação do Irã. Provavelmente vou fazer isso amanhã. Esse relatório vai sair em algum momento amanhã. Hoje, com certeza, não sai mais. Muitas notícias sobre a Ucrânia estão sendo ignoradas, então o relatório de hoje terá menos de 10 minutos. O principal centro de distribuição de petróleo em Tikhoretsk, na região russa de Krasnodar, foi fortemente atingido nesta manhã e está atualmente em chamas. O terminal é um importante ponto de transbordo de petróleo no sul da Rússia, de onde o petróleo segue para portos como Novorossiysk e Vapsa. Esses são pontos importantes de exportação de energia russa. Nos últimos meses, terminais de petróleo e unidades de carregamento no porto sofreram repetidos ataques aéreos. Na maioria das vezes por drones marítimos que conseguiram destruir estações de bombeamento ou por ataques de drones aéreos. Agora, porém, um importante ponto de transbordo foi atingido, o que prejudicará as entregas para os 2 portos. Desde que o Starlink foi desativado para as forças russas na Ucrânia, o tráfego de internet caiu cerca de 75%, segundo dados da empresa de análise de redes Scantic. Isso indica que grande parte dos terminais ativos era realmente utilizada pelo lado russo anteriormente. Segundo estimativas, até 3/4 de todos os terminais Starlink na zona de conflito poderiam estar nas mãos russas e apenas 1/4 nas mãos ucranianas. A forte queda no tráfego de dados também mostra o quanto as unidades russas, especialmente para comunicação, reconhecimento e operações com drones, já dependiam dessas conexões via satélite, apesar de pertencerem a uma empresa estrangeira. E até mesmo em uma empresa de um país que a própria Rússia reconhece ou vê como país concorrente ou inimigo e que inclusive é chamado assim publicamente até mesmo na própria televisão estatal. Seria mais ou menos como se a Bundeswehr ou a Alemanha se colocasse totalmente contra a Áustria, mas ao mesmo tempo gerenciasse sistemas de satélite e quase toda a sua comunicação por meio de sistemas austríacos. Mas vamos dar uma olhada na linha de frente. A situação a oeste de Ruljapoly. Mais uma vez, para visualização, Ruljapoly está localizada aqui. Os russos conseguiram conquistar mais ou menos este trecho aqui nos últimos 1 mês e meio a 2 meses. E aqui, a situação foi apresentada como um pouco mais complexa do que muitas outras cartas mostram. Mapas ligados à propaganda russa costumam mostrar a frente como uma linha simples. Já os pró-ucranianos frequentemente ocultam a situação atrás de uma grande zona cinzenta. Na verdade, no início do século de 2026, foi criada ali uma posição defensiva ucraniana, com mais de 10 quilômetros de comprimento e cerca de 1,5 km de largura. Essa posição se estende aqui na região de Rujapolsk, passando pela parte norte de Stadnitche até a periferia oeste de Ruljapoly. A posição começa em algum lugar por aqui, segue por aqui, passando por essa localidade e depois vai em direção a Ruljapoly. Metade desse bloqueio já está sob controle russo, mas aqui existe outra posição de bloqueio, justamente aqui entre as 2 colinas. Porque se olharmos a rota de ataque russa, ela é parcialmente limitada. Aqui passa um corpo d'água, ou seja, um rio. Aqui em cima há uma linha de defesa ucraniana maior, assim como outro rio que passa por aqui. Isso indica que eles estão em um funil onde precisam atacar e dificilmente conseguem sair. Mas se olharmos como eles atacam, vemos aqui bem no meio desse funil
várias posições do lado ucraniano que avançam. Os dois montes, 154 e 133, foram naturalmente ocupados pelos ucranianos. Aqui, especialmente o Monte 133, que foi muito bem fortificado, de forma semelhante ao monte que vimos recentemente na área da contraofensiva ucraniana. E foi aqui no Monte 134 que foi fortemente fortificado pelos russos. É semelhante aqui no Monte 133, só que do lado ucraniano. E essa posição permite que grupos ucranianos de reconhecimento e sabotagem avancem regularmente até as áreas das rampas oeste ou noroeste de Rujapolsk. O 5º Exército Russo, o grupo de exércitos Vostok, tenta desde fevereiro de 2026 romper essa posição avançada. Inicialmente, foi realizado um ataque na região de Saliznice, o 114º Regimento da 127ª que foi empregado lá. Em fevereiro, a divisão de fuzileiros motorizados ocupou parte da localidade, mas foi repelida após contra-ataque do 225º Regimento de Assalto de volta para a altura do leste. Atualmente, forças russas tentam cortar a posição ucraniana em sua base, especialmente na região da elevação 133 a oeste da localidade. Pelo norte, unidades da 60ª Brigada de Fuzileiros Motorizados estão atacando basicamente a partir daqui, tentando contornar a colina. E elas estão sendo apoiadas por partes da 39ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, atualmente aqui dando apoio após transferência de Pokrovsk. Ao mesmo tempo, grupos de reconhecimento e sabotagem do 114º Regimento estão tentando contornar a colina 133 pelo sul, vindo do sudeste. Está ficando interessante, pode ser uma batalha de desgaste, pois os russos não devem avançar mais, já que os ucranianos fortificaram bem a área e têm vantagem de altitude. Um canal militar russo abordou a questão de por que, após mais de 4 anos de guerra, a Rússia ainda não conseguiu alcançar a superioridade aérea sobre a Ucrânia. As forças aéreas russas realmente possuem sistemas modernos, como os bombardeiros Su-34 com bombas planadoras UMPK, ou os caças Su-35S com mísseis de longo alcance R-37M, ou ainda os helicópteros de ataque Kar-52 com muitos mísseis guiados. Esses continuam realizando missões e atacando alvos, principalmente na frente sul. No entanto, o ponto de limitação crucial é que as aeronaves russas quase só podem operar sobre o próprio território ou sobre áreas controladas pela Rússia. Muitas vezes até mesmo várias dezenas de quilômetros de distância, por isso o alcance das bombas planadoras guiadas com kits UMPK está sendo constantemente aumentado. O objetivo é atingir alvos ucranianos sem que os bombardeiros entrem no alcance da defesa aérea da Ucrânia. Ataques no interior da Ucrânia ainda são muito arriscados para aeronaves russas. Segundo um comentário, na prática, a guerra aérea evoluiu de forma semelhante para ambos os lados. Voos no território, bombardeios nas linhas de frente e combate a drones internos. Isso é justamente um exemplo oposto ao da guerra atual no Oriente Médio. Lá, aviões e drones americanos e israelenses, após destruírem a defesa antiaérea inimiga, teriam praticamente liberdade total, podendo voar centenas de quilômetros para dentro do território e atacar alvos diretamente sobre a área de interesse. Segundo o autor, a Rússia não conseguiu suprimir sistematicamente a defesa antiaérea inimiga. Ele atribui isso a problemas organizacionais, como falta de reconhecimento e ausência de capacidades especializadas da Força Aérea. Um exemplo disso seria também o aeroporto de Starokostiantiniv, no oeste da Ucrânia. Apesar dos frequentes ataques com mísseis e drones há anos, bombardeiros ucranianos Su-24 ainda operam lá e podem lançar mísseis de cruzeiro contra alvos no interior da Rússia. Mesmo com vários ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia e grandes recursos, não houve paralisação permanente. Na opinião do autor, a situação provavelmente não vai mudar. Enquanto a Força Aérea Russa continuar atuando principalmente como força de apoio, ela dificilmente será capaz de obter superioridade aérea para realizar operações aéreas. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe das Algas e especialmente ao Tenente-Coronel René Kessler, Tatig Pretejum e Meyerhofer. Inscreva-se, curta e comente.